dia que eu fiz a publicidade para o Beijo, a cantar, foi um desafio, né? E no dia que ia sair a publicidade, estávamos em estágio da seleção. E dá-o a cantar tipo em bruto, sabes? Pá, não tinha som, não tinha banda sonora, não tinha nada. E começa a cantar. Ele só começa a olhar para mim. Pá, o que estás a fazer? E eu envergonhado na mesa. Os misters todos a olhar para mim. As minhas irmãs também. Minha mãe. Opá, meu querido, eu gosto muito de ti, mas dedica-te ao futebol, não é que cantas uma vergonha. Eu disse, olha, está bem, pronto. Também não tinha a voz quente também. Todo bom cantor tem que aquecer a voz. Agora já vai andar melhor. Que é para tentar apanhar o canal, Daniel, para te dizer que é que eu ouço sempre de manhã. Sempre. Muitas das vezes. Professor Vaughan, é falar inglês, a dar aulas de manhã. Para não me esquecer um pouco do inglês, para não deixar de praticar. Eu sei, quanto mais souber, vai ser melhor para mim, para o meu futuro. Vou voltar a estudar, a tirar algum curso, eu gostava. Porque sei que no futuro o futebol não dura a vida inteira. Chegar aqui ao centro de treino. Vamos ter que me marchar ahora. Não. Aqui, a diferença com o Manchester, aqui há muito mais adeptos, muito mais. Estão a ver, não há nenhum carro, sou o primeiro a chegar, normal. Aqui é o parque da equipa principal, o primeiro carro é estacionado o meu, como vocês podem ver. Vocês ficam aqui, tem bar lá em cima, tem bar, depois podem ver o treino do outro lado, tranquilo, está-se bem. Bom. Hasta luego en español. Ainda não se canase. Quanto é que está com duas, não? Sim, as duas, espera. O melhor do mundo será que consegue dar toques com um par de meias? Um par de meias, pode-se tentar. Mano, Daniel, não é que a bola de ping-pong era mais difícil. Ferrari. Isso é de por baixo, que é para não estragar. O meu sítio de eleição é aqui em Portugal, porque está a minha família, está os meus sobrinhos, agora não abrem. Depende aqui em expressões madeirenses, não te dá uma dorna de manhã quando estás para o... Uma dorna é tipo, estás assim meio... sonolento. É, mas mostrar estas palavras. Azugai, bezelho. As minhas irmãs costumam me chamar. Tá, bezelho, estás bonzinho. Bilhardeira. Borage. Sabe o que é borage? Borage? Não. É o comer para os porcos. É, na Madeira, não diz. Só que é um mamelhão. Um que o quê? Um mamelhão. Não. É um galo na cabeça.
Está fixe. Semilha. É batata, a gente já sabe. Favada. Jogar à pilhagem. À pilhagem. Não sei como é que vocês dizem no À cotidiano. apanhada. À apanhada. A gente diz à pilhagem. Há umas palavras disso que a gente só usa quando a minha família está toda junto. Jardinzinho tranquilo aqui, né? É tranquilo, eu sou a favor de casas com jardim, gosto muito. Tenho algumas casas com jardim e é o que eu mais gosto numa casa. Tu preservas muito a tranquilidade. Depois da nossa vida, que é futebol, gente, público, em casa acho que é o sítio melhor para estarmos bem, tranquilos, sossegados. É difícil ser o Cristiano Ronaldo, ter a responsabilidade de ser o Cristiano Ronaldo. Eu gosto de ser quem eu sou e tenho orgulho disso, mas por vezes há coisas boas, há coisas menos boas, mas temos que saber lidar com elas. Mas eu adoro ser quem sou. Tens aqui dois dos troféus mais importantes, talvez os mais importantes que ganhaste até agora. Bola de Ouro. É verdade, são os dos prémios a nível individual que me deixam mais orgulhoso na minha carreira. Apesar, foi agora. O que é que se diz quando se recebe uma coisa destas? O que é que tu passou pela cabeça para dizer? O que se diz é obrigado a todos os meus companheiros, todos os jogadores, a equipa, neste caso foi o Manchester, que me ajudou a ganhar este título, à minha família e a Deus, porque me encaminhou sempre bem para as coisas. Tu és religioso? Sou religioso à minha maneira. Tenho fé, sou católico. E é-te fácil perdoar? Aos poucos amigos que tenho, eu não perdoo. Ou seja, confio neles a 100%, dou a minha vida por eles. Tu sobes ao palco e a primeira coisa que te passa pela cabeça é falar para a Madeira, para a tua mãe, para poder soltar os fogos. É verdade que a minha mãe estava preparada para soltar fogo de artifício, mas as minhas irmãs em casa, champanhe. Manifesto-me dessa maneira, sempre a pensar neles e sei que eles, tudo aquilo que eu ganho, eu fico feliz, mas eles ficam felizes o dobro do que eu. Tu arrependes-te de alguma coisa na tua vida? Arrependo. Eu não concordo quando as pessoas dizem eu nunca me arrependo daquilo que faço. Eu acho que isso não cabe na minha ideia. Muitas das coisas que eu fiz, arrependo, mas tem as coisas boas, porque se não errarmos não aprendemos. O que é que tu sentes que tens da tua mãe e do teu pai? Sentes este traço da minha mãe? Eu sou assim. Se calhar a minha personalidade forte é da minha mãe. Ser uma pessoa bondosa do meu pai. Tu sentes que, de alguma forma, há pessoas que se aproximam de ti por seres o Cristiano Ronaldo? Sem dúvida. Isso é o preço da fama e temos que saber lidar com essas coisas. Nem sempre o que parece é. Por sermos famosos, por aparecermos muitas vezes na televisão, por sermos pessoas de condições financeiras muito boas, há um certo interesse em que as pessoas se aproximem. Mas isso é uma situação normal. Temos que saber quando essas pessoas se aproximam por esse interesse ou quando, não digo que nem todas as pessoas são assim. O carro que eu gosto mais é claro que é este. Vou contar uma história. Quando estava no Sporting, no centro de estágio, eu tive uma vez um castigo, porque fiz qualquer coisa na escola. Eu, à noite, eu ia despejar sempre o lixo. E eu lembro-me o pessoal todo na sala do centro de estágio e o nome do lixo meteram um Ferrari. Ou seja, tive castigos e passava na sala, o pessoal todo a ver televisão, passava na sala e o pessoal... E eu, miúdo, dava aquela azeiazinha. Ia pedir ajuda a um amigo meu, foi o balde, grande para caraças, cheio de lixo. Ia sempre um amigo meu despejar comigo. E passava na sala e o pessoal... Lá vai a Ferrari. E virei-me uma vez para eles, um ou outro, falava assim mais e que não...
não tinha muito boa relação. Disse, olha, estás a gozar, um dia hei de ter um Ferrari. Bom. Anda para caraças! Anda de caraças! É uma história na Madeira, quando eu tinha 11 anos. Estava na casa de um tio meu e estava a varrer a porta da estrada. Estava a varrer, magrinho, cabelo assim, cheio de papelotes. Passou na altura um Fiat GT amarelo e eu estava a varrer, virei-me para o meu primo. Sérgio, estás a ver este carro? Anda de caraças! E ficou. O pessoal, quando às vezes está aí, o pessoal começa a brincar comigo, passa assim um carro assim bom e eu digo: não, já viste, anda de caraças? Esta parte foi engraçada. Este carro comprei há pouco tempo, porque é um carro que. Para viajar para Portugal, muitas das